Pessoal, então bora dar continuidade aqui nessa conversa sobre o papel das mulheres, né, com relação aos homens na sociedade grega. Elas tinham menos privilégios, elas tinham menos espaço, certo? Elas eram em menor número, elas podiam sair pouco para cidades, elas tinham que ficar mais voltadas ao lar, enquanto os homens podiam usar ali roupas mais folgadas, né? Menos roupas, poderiam sair mais, tinham mais, portanto, mais liberdade, mais autonomia, certo? Pessoal, vamos estudar agora, então, sobre a mitologia grega. Ó. Os gregos, pessoal, eles eram muito voltados, pessoal, à mitologia, voltados aos mitos, que eram lendas, pessoal, lendas que contavam histórias de como o ser humano tinha surgido, como a natureza tinha surgido, como o universo tinha surgido. Então, por exemplo, o céu ele troveja, ele chove por conta da ira de Zeus, por exemplo. O mar, pessoal, ele quebra com as suas ondas, certo? Tem os redemoinhos por conta da fúria do Poseidon. Então vão ter inúmeros deuses, pessoal, que são responsáveis por cuidar da natureza e que eles também têm características humanas. Isso, muito bem, exatamente. Então Zeus, por exemplo, aqui está retratado no Cabo de Artemísio, pessoal, uma escultura em bronze, como se ele fosse um humano, ó. Então ele é um humano muito poderoso, só que ele cuida dos céus, certo? Então, ó, os relatos da mitologia grega contam que os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos, tanto na forma física quanto na maneira de agir. Os deuses têm ciúme, raiva, paixão ou inveja dos outros e também algumas vezes de mortais. Entre si trabalhavam. Então, é isso, o pessoal dizia então, os deuses eles tinham características humanas também, certo? Muito bem? Então era muito próximo ali a questão dos deuses, eram como se eles estivessem sempre conversando e sempre muito próximos dos humanos, certo? Só que diferentemente dos humanos, esses deuses eram imortais, certo? Eles se alimentavam de ambrosia e néctar, certo? Ambos com muitos poderes mágicos que garantiam a eles essa imortalidade, certo? O Monte Olimpo, pessoal, era o monte onde os Zeus ele morava e morava junto com os seus irmãos, mas as brigas entre eles eram constantes, certo? Então era como se fosse um caso de família, só que dos deuses, certo? E a história, pessoal, ela já estava escrita. Os acontecimentos, certo, que os humanos viam, eles acreditavam que já havia sido escrito pelo oráculo de Delfos, que é o oráculo que tudo sabe. Ele sabe o passado, o presente e o futuro, e ele poderia sempre ser consultado, certo? Ele seria dono de todo o conhecimento. O Apolo, que era o deus da medicina, da cura da verdade, tinha muito acesso, ele era bastante consultado junto ao oráculo aqui, certo? Muito bem. Os gregos também acreditavam na existência dos semideuses ou heróis, que era quando um deus ele tinha um caso com um humano, e dessa relação nascia ali, portanto, um semideus, alguém que tem muitos poderes, que é muito forte, mas que ele pode ser mortal. Então a gente tem o Hércules, certo? A gente tem inúmeros semideuses, certo? Aquele conto do Percy Jackson que vocês conhecem também relata como se ele fosse um semideus, certo? E por aí vai. E nesse mundo, pessoal, a gente tem vários outros bichos também, não tem só humanos e deuses, a gente tem ninfas, sátiros, centauros, que são criaturas gigantescas, muito fortes, com apenas um olho, certo? Temos ciclopes, perdão, esses são ciclopes, centauros são aqueles com corpo metade cavalo e metade humano. Nós temos as sereias, pessoal, o mito das sereias vai surgir aqui também, certo? Então são inúmeras crenças. Eles viam, pessoal, o mito como uma explicação do mundo. Não é que eles sabiam que era verdade ou mentira, mas era a maneira de entender o mundo. Aquilo para eles era a verdade, aquilo para eles era a história. E a gente usa os mitos para poder entender como esses povos viviam. Então, por exemplo, se eu contar para vocês a história, né, do Billy, que nasceu lá na Grécia, acordou na sua cama de palha, foi para o mercado onde vendia azeite e mel, não comprou nada, entrou numa floresta de clima temperado e foi comido por um monstro. Fim. Você vai falar, professor, que história é ruim. Não, porque se a gente tirar o Billy, certo? E tirar o monstro, a gente sabe que na Grécia Antiga dormiam-se em camas de palha e no mercado havia azeite e mel e tinha floresta de clima temperado. Então é muito útil para a gente poder entender a história, os mitos, ok? Então, dito isso, vocês vão desenhar agora, vão criar, tá? Um mito de acordo com a cabeça de vocês, com uma qualidade humana, ok?